não vai ter nenhuma colher de chá, já vai começar. Calma, gente, hoje é mais para a gente conhecer, eu vou já dar uma introdução já no que a gente vai começar de atividade, tá? Mas a doutora Paulina Aparício, ele é ansioso, se eu não der aula direitinho ele me cobra. Né? Ele fala, olha, eu não vou pagar para você mesmo. Vou falar para vocês que vou passar o que a gente vai começar agora, tá bom? Então, para quem não me conhece, eu sou o doutor Alexandre, tá? Sou médico, sou urologista e vou apresentar para vocês a clínica cirúrgica na parte da urologia, tá bom? O meu intuito não é que vocês saiam urologistas daqui, mas a clínica cirúrgica é uma das clínicas que mais aborda as urgências e emergências, tá? Então, nós temos a responsabilidade durante esses 6 meses de ensinar, tá? De passar para vocês um pouco mais a clínica cirúrgica voltada para a urologia, ok? Então, assim, quero que conheçam os quesitos de sonda, obstruções, o cálculo. Quem hoje em dia não tem um cálculo renal, tá? Quem hoje em dia não tem uma hematura, um sangramento, quem hoje em dia não tem uma infecção urinária. Vou falar para vocês que eu gosto muito dessa didática. Eu ia mudar muito o conteúdo de vocês, vamos dizer assim, de vocês me darem aula, tá? Só que, estudando muito esses quesitos, a clínica cirúrgica é uma parte prática. Se eu der para vocês derem aula aqui, eu acredito que eu vou perder tempo, tá? Porque eu tenho 2 horas semanais para dar aula para vocês. Por essas 2 horas, eu posso perder um pouco de tempo, porque vocês vão colocar aquilo que vocês aprenderam, teoricamente, no grupo, e depois nós vamos discutir em cima desse grupo. Então, assim, eu posso não aproveitar bem essas 2 horas, tá? Então, falo para vocês que a clínica cirúrgica, a parte da urologia, é prática. Então, eu vou trazer cenários reais, eu vou trazer meu dia a dia, tá? Eu trabalho no serviço de urgências e emergências urológicas aqui do estado. Então, o que eu trago para vocês vão ser coisas reais, fatos reais que aconteceram, não vão ser factícios, tá bom? Então, diante disso, olha lá, gente, para não perguntar, doutor, quantos anos o senhor tem, quantos o senhor é, né? Gente, sou daqui de Porto Velho, tá? Nasci aqui. Não vou falar a minha idade, né? O pessoal fica perguntando. Nasci aqui, tá? Fiz residência, fiz minha formação primeiramente aqui na finca. Então eu conheço tudo que vocês estão passando, tá? E eu falo para vocês, passa, ligeiro. Esses dias eu estava sentado aqui, pena que meu bloco não era aqui. Aqui era uma quadra de futebol. O bloco era lá o azul, tá? E passa rápido, gente. Passa rápido. Esses dias eu estava sentado aqui com vocês, estudando e me matando de estudar, porque a metodologia não mudou. A mesma coisa que vocês estão vendo, o mesmo apuro, a ortopedia, o Zé Gotinha querendo reprovar todo mundo, fazendo provas que vocês têm que, além de estudar, saber interpretar a prova. Não adianta você estudar. Eu vou falar para vocês tudo que eu sei de GO hoje, foi o que eu aprendi na faculdade, eu tive que arrebentar. Então, diante disso, eu vivi isso aqui. Então, nada mais que é gratificante voltar e dar aula para vocês. Eu dou aula para vocês com o maior carinho. Então, assim, eu peço, o que eu vou colocar em prova para vocês vai ser, teoricamente, o que nós vamos tirar daqui. E, às vezes, eu vou dar alguns bisus para vocês captarem o que eu vou tirar. Outra coisa, gente, esse semestre eu vou mudar meus slides. Não vou mudar meus slides, tá? Semestre passado eu tive alguma dificuldade com os alunos, debatendo referente a meus slides. Não é assim que eu quero que funcione. Vocês têm que debater o quê? Com o livro, tá? Então eu falo para vocês. Eu fiquei madrugadas fazendo os meus slides, fiquei madrugada estudando. Para quê? Para trazer coisas novas, tá? Que vocês vão ver guideline europeu, guideline americano, junto com o Campbell, que é o livro, que é o pai da urologia, tá bom? Não tem o pai da fisiologia, não tem o pai da sêmio, que é o corpo, né? O Campbell é o pai da urologia.
Ok? Então, eu estou trazendo para vocês o que tem mais de novo na urologia. Eu adoro tecnologia, adoro novidades, então assim, eu estou toda hora em cima disso. Fiz residência aqui mesmo, tá, doutor? Quando eu fui fazer residência eu passei em 2 lugares, aqui e em Porto Alegre. Fiz aqui porque as pessoas perguntam, por que o senhor fez aqui? Porque, gente, a cirurgia é prática. E quando eu formei, nós estávamos numa curva de videolaparoscopia. E aqui ainda não tinha videolaparoscopia, estava começando a se instituir. E eu pensei, o que o cirurgião precisa saber? Fazer uma boa vesícula, uma boa hérnia e uma boa... O que é? Apêndice. Vesícula, hérnia e apêndice. São os 3 principais, né? A gente fala o tripé da cirurgia. Ah, e o que vir depois? Aí é lucro, né? Fazer uma reconstrução, isso vai depender muito vamos dizer assim, da parte que te interessa. Se você é bem comprometido, se você gosta de prática, se você vai para cima, beleza. Agora, se você é aquele R1, R2, é tranquilo. Quando eu fiz residência aqui no Hospital de Base, em 2016, eram só 2 anos, não eram 3, agora são 3 anos. Eu ainda peguei, depois que eu fiz, ainda teve mais de 2 anos, virou 3 anos, tá? Quem que gosta da parte cirúrgica aqui? Ih, só tem clínica, cara, beleza. A galera ali gosta também? Tem alguém que é da liga de urologia aqui, da Lacro ou da Lacro? Geral, né? Legal. Então, e aí, depois eu fiz residência aqui também, mas doutor, só fez tudo aqui? Fiz. Fiz por quê? Porque quando eu fui pesquisar também, eu gosto muito do quê? Fui pesquisar, eu gosto muito da enduro. Doutor, o que é enduro? É a parte que não corta da cirurgia urológica. É cálculos menos invasivos, é você retirar a próstata sem nenhum corte, é você evoluir com a tecnologia. Eu sou aquele cara que eu gosto de coisas rápidas, que evoluem rápido. Acho que todo cirurgião é meio assim. Mas eu gosto do quê? De um pós-operatório tranquilo, uma satisfação em você operar o seu doente e ali em 24 ou até menos ele está em casa. Tá? E na Indouro eu vi isso aqui. Na Bahia eu fui ver, não tem ureteroscópio flexível, o rígido é só um, então depende muito do quê? Do fluxo de, vamos dizer, da parte política de investir na área da saúde. Tá? Bom, não satisfeito, fiz capacitação em transplante renal. Fui lá para Porto Alegre, fiquei lá aprendendo como é que fazia os transplantes renais. Procurei fazer isso? Não, mas a oportunidade me fez, porque eu trabalhava no centro urológico de urgências e emergências e eu queria o quê? Chegar rápido nos vasos. Então, hoje eu disseco uma cava, eu disseco uma horta e uma vez eu perdi um paciente, meu R2, perdi um paciente por um atropelamento no qual a coluna entrou dentro da cava e eu tive dificuldade para acessar a cava rápido. Tá? Claro que era catastrófico, mas eu cheguei até campear a cava e aí o que me traria um avanço e tive a oportunidade nisso foi fazer captação renal. Tá? Então me ajudou muito, tanto que os amigos às vezes pedem ajuda quando está no plantão. Então, sou preceptor da residência de urologia aqui do estado, nós temos 2 vagas por ano, tá? Então nós temos 2R1, 2R2 e 2R3, tá? Doutor, mas eu sou menina, né? Isso é uma clínica cirúrgica masculina? Não, para você ter ideia, está meio a meio, tá? Nós temos a doutora Rafaela, que veio do Rio de Janeiro para cá. Nós temos 2 residentes meninas, tá? A Miriam e a Janaína. E isso vem mudando muito, né? Aquele fator de ser uma clínica cirúrgica, doutor, mas eu não quero, porque, cara, a urologia é muito ampla. Eu falo para vocês, quando a gente fala de urologia, o que vem na cabeça? Próstata, né? Eu vou lá aprender o quê? Fazer uma dedada, né? Se for para o consultório prático, eu vou mostrar isso para vocês que não, gente. A urologia é muito ampla.
a gente tem muitos campos, a gente tem muitos locais para que a gente possa trabalhar, tá? Bom, não satisfeito, fui chamado para ser corregedor de conselheiro, gente. Por que eu aceitei esse desafio? Porque nós precisamos de ter pessoas sérias lá dentro, nós precisamos o que? Evoluir. Hoje em dia, né, vocês têm o Dr. Lucas, né? Olha que legal, o Dr. Lucas é o nosso presidente do Cremero, gente. É um cara assim, muito bem, é um cara que eu confio muito, é um cara que está super, hiper, mega atualizado, é um cara muito receptivo, é um cara que está sempre disponível. Então nós precisamos o quê? O segmento do Lucas é o Topeiro, que me convidou para fazer parte do Cremero. Com a parte do Cremero, eu trabalho em duas áreas, na parte fiscal, tá? E na parte da Codami. Doutor, o que é isso, Codami? Codami, gente, é uma parte fiscalizatória do médico que ele, vamos dizer assim, ele fala que ele tem uma especialidade sem ter, tá? Quesitos de publicidade. Tem médicos formando hoje, em uma semana faz um curso de hormônios, faz um curso lá, uma semana de ultrassom e sai o quê? Laudando, sai lá já falando que ele é o quê? Medicina integrativa, hipertrofia, emagrecimento, cacete a quatro lá, né? Isso é especialidade? Isso já é? Não. Então você está o quê? Enganando a população, tá? E eu estou nessa parte, a resolução saiu agora, foi instituída no mês de maio, final de maio, tá? E agora a fiscalização está batendo em cima, tá bom? Estou notificando os médicos, então esse negócio de hipertrofia, medicina integrativa, não sei o que, bababá, não tem mais, tá bom? A resolução demorou muito para sair uma nova e agora a gente está respaldado por conta disso, tá? Bom, além disso, sou coordenador de urologia do Hospital João Paulo. Olha só, que responsabilidade, né? A pessoa é maluca. Mas, desde 2021, eu aceitei o desafio. Aceitei o desafio porque eu gosto disso. O que me move são casos diferentes, coisas diferentes. Falo para vocês que eu converso muito com o pessoal da Sociedade Brasileira de Urologia. E eu levo alguns casos para eles, coloco no grupo e eles falam, cara, eu não acredito. Não acredito que tem pacientes que chegam nesse determinado momento, estágio da sua vida de não procurar um médico, deixar só para a última fase, tá? Bom, dou aula para a Finca Metropolitana Yauni, tá? E trabalho hoje no Protocolos, no Hospital Central e no Santa Marcelina, tá? Então, por que o senhor perde esse tempo? Porque, gente, eu vejo gente que tem a mesma idade que eu, né? E às vezes fala assim, pô, doutor, o senhor já é urologista? Já. Então, gente, para chegar é rápido. É rápido. Tá? Às vezes os alunos me procuram e falam, poxa, doutor, o que o senhor fez? Eu falei, velho, você tem aluno que estudei. Tá? Praticamente isso. Então, falo para vocês, gente, que essas bibliografias é que nós vamos mais utilizar. Tá? Esse aqui é o campo, meu. Esse campo, meu, é o nosso pai da urologia. Então, quando nós falamos do campo, meu, tudo que você quiser se aprofundar um pouco mais sobre a área da urologia, doutor, eu gostei dessa técnica, eu quero saber mais. Cara, vamos dizer que um livro normal falando sobre próstata é umas 10 páginas, esse aqui é 30. Para você ver como ele é bem criterioso, tá? Ele tem 2 edições, tá? O volume 1 e o volume 2. Bom, o que é rápido de urologia, ele é muito legal. Ele tem uma fala um pouco mais acadêmica, é uma coisa mais, vamos dizer, mais objetiva. Sabe quando a gente faz uma pergunta e a gente quer a resposta rápida, né? Não tem aquele negócio de ficar enrolando. O guia é muito bom, tá? Fala aqui do Atlas, o Riemann. Gente, o Riemann, ele pega a sua mão e fala bem assim, é só operar assim. Ele é muito ilustrativo e muito bom mesmo. E na parte da uropediatria, que eu gosto muito desse Atlas, tá? Então, praticamente, as nossas aulas vão ser retiradas daqui e dos novos guidelines, tá bom? Sendo que o câmbio, ele já vem dos guidelines, ok? Bom, nós
nosso cronograma, gente. Esse é o nosso cronograma da nosso próximo semestre. Nós teremos aqui a N1 e a N2. Tá? Então, na N1 nós teremos as urgências e emergências urológicas, infecção e inflamação do trato urinário genital masculino, hiperplasia benigna e maligna da próstata. Adoro esse termo, adoro esse termo. Doenças litiásicas do trato urinário, tá bom? Essa será a nossa N2. Talvez aqui as doenças litiásicas possa descer para a nossa N2, tá bom? Possa. Vamos ver como é que vai ser o andar e caminhar com vocês. E na N2 eu entro na parte da urologia pediátrica. Um tema importante que as crianças não falam, né? As crianças não falam e sentem. E é um pouco mais difícil. Eu fiz urologia pediátrica porque para mim a criança tem que estar anestesiada. E aí o problema é pós-operatório. Não vai deixar a criança anestesiada para sempre para você ver. Pós-operatório, meu amigo. Você já viu criança em pós-operatório de postectomia? Já tentou tirar o curativo? É treta. É treta. O meio que virou aranha dentro do tá? Tumores urológicos e disfunção sexual e hormonal masculina. Essa disfunção sexual e hormonal masculina eu deixo por último, porque é muito legal. São temas, vou dizer, atualizados, são temas que são polêmicos, né? Como a instituição, hoje em dia está muito fácil. Você vai numa clínica e aí você tem um cardápio, né? Você quer o suco de laranja injetável, ou kiwi injetável, com vitaminas não sei o quê, né? Hoje em dia está muito assim. Esses dias me mandaram um comunicado que você tinha um cardápio. Você tinha um cardápio igual pedir um lanche, né? Pedir um suco, tá? Sem receita. E você ia lá e instituía isso. Ok? Perguntas? Vocês estão muito quietos, hein? Vocês estão quietos assim? Passa uma lista para mim. Já começou aqui? Aí não pega muito mais. E assim, perguntar de vocês, o que vocês esperam da urologia? O que vocês esperam aí? O que vocês esperam aprender? Tem que escutar um pouco vocês também, porque senão só eu falo. Estão focados, já estão estudando ortopedia, né? Ortopedia e GO. É a questão. Bom, vou trazer o primeiro caso clínico para vocês, tá? Para vocês entenderem que a partir agora do quarto ano, falo na parte cirúrgica, vocês têm que começar o quê? Lembrar da fisiologia, lembrar que vocês tiveram previamente, lembrar da semiologia, e agora é um raciocínio clínico. Vocês vão ter que ver o paciente como um paciente com bilhões de patologias, e o que é os sinais semiológicos, o que é história, o que é a anamnese, tudo vocês vão ter que começar a raciocinar em cima da patologia que o paciente vem. Tá? Então, a fisiologia é um dos termos mais importantes. Mas, doutor, eu sei a fisiologia normal. Perfeito. Se você sabe a fisiologia normal, é fácil para identificar quando está errado. Tá? E a semiologia, gente, é importantíssima. Tá? Então, vocês já estão no passo de entrar no internato. Posso entrar no internato? Falo para vocês agora que é só um pulo. Tá bom? Então, o caso clínico, gente, eu trouxe para vocês, foi um caso clínico que eu peguei em 2023, tá? Lá no Hospital João Paulo. Era um paciente, seu Domingos, ele foi regulado e encaminhado para o Hospital João Paulo, com uma história de ter sido pisoteado por uma vaca. Olha só, quando ele estava trabalhando no seu sítio. Então, sabe o curral? Estava lá no curral, né, trabalhando, mexendo lá com o gado, de repente, né, quem tem de sítio, quem sabe, tem umas vacas que são bravas pra caramba, né? Principalmente da parte dos Nelores. Eles são bravos, né? Uma vaca foi pra cima dele e aí ele não teve tempo e a vaca pisoteou ele, certo?
E aí, nisso, o paciente estava já dentro da ambulância, quando, olha lá, o médico ligou. O médico ligou. Tem que ligar para avisar? Com certeza. Olha, estou indo para o serviço de regulação, eu tenho que avisar que estou chegando com o paciente, está estável, como está esse doente. E aí, que estava chegando em 15 minutos, o paciente estava acordado, no seu primeiro atendimento, foi colocado o paciente numa prancha rígida, colar cervical, um acesso calibroso. Ele estava a caminho do hospital e pronto-socorro. E olha lá que legal, agora, você é o cirurgião que está de plantão nesse momento. Olha só que maravilha, né? Puxa vida. Fala assim, doutor, não sou cirurgião nesse momento, mas sou o clínico que estou na porta. Sou o clínico que está na porta. Então, gente, falo para vocês, quando vocês forem fazer plantão em porta, o que vocês têm que estar assim, na cabeça, decorado de trás para frente e frente para trás? O ATLS, pelo amor de Deus. Tá? Se eu pudesse fazer uma orientação, gente, não pegue porta de pronto atendimento sem o ATLS, por favor, tá? E principalmente sem o ACLS também. São os dois cursos básicos, graças a Deus, que algumas instituições eles não aceitam médicos sem o ATLS e sem o ACLS, tá? O ATLS já é permitido fazer durante o 6º ano e o ACLS durante o 5º, tá? Ok? Então assim, se você tem... Pode perguntar. Se você tiver carteirinha dura 2 anos, professor? Isso, o ACLS é cada 2 anos. O AT eu não lembro se eles atualizaram, mas também, tá? Por quê? Porque tu tira a carteirinha, tu tem 20 anos de carteirinha, já mudou tudo, já os protocolos, aí tu tá ainda mostrando a carteirinha, né? Quando eu formei, eu fiz o meu no Dante Pazanese. Aqui faz? Tem, às vezes faz, às vezes o pessoal vem de fora. Então o Dante Pazanese, fui lá no Dante Pazanese e tal, cheguei lá, não muda nada se fizesse aqui, eu só gastei dinheiro para passear. Mas é a mesma coisa, o legal é porque o bloco de simulação do Dante, ele é bem completo, assim, então você faz algumas simulações reais, é bem legal. E olha que legal, lá no Dante, para você trabalhar, os anestesistas estavam fazendo o curso comigo, os caras assim, nível hard, quando eu formei, os anestesistas, por quê? Porque a instituição também exigia que, apesar de ser anestesista, eles tinham que estar atualizados. Tá bom? Então você é o cirurgião do plantão, e olha lá, o que fazer? Gente, se você sabe que tem um paciente que foi pisoteado, né, você tem que deixar a sua equipe pronta. Você está lá no seu primeiro dia de pronto atendimento, você tem que saber onde estão as coisas. Você tem que ir lá ver se tem laringo, se tem pilha do laringo, coisas básicas. Então você tem que saber. Por que eu falo isso? Porque eu, como urologista, às vezes eu estou passando na sala de emergência e aí entra o cara bombeiro, sem médico, um cara lá gaspeando e eu sou médico e estou passando ali e vi, eu tenho que fazer alguma coisa, né? Então já vou avaliar meu paciente. Então, vocês estão diante de momentos que, mas doutor, eu vou ser dermatologista. Né? Meu amigo, antes de ser dermato, você entendeu? Então você vai ver um paciente precisando de você, você vai dizer assim, não, mas eu mexo com pele. Vamos dizer, quantos filtros ele está usando, né? Se for assim, mas você é médico, tem que lembrar que você é médico, você vai estar diante de situações, até um acidente, você está na BR, alguma coisa que precisa ajudar. Tá bom? Então o que fazer? Preparar a equipe, falar que está vindo o paciente, comunicação, tem que comunicar, tá? E olha lá, gente, ATLS, o ABCDE, todo mundo já sabe fazer o ABCDE? Doutor, por que o senhor está puxando o ABCDE? Urgência, emergência urológica, é básico. O ATLS, o A é o quê? Vias aéreas. Então, né, tô eu lá, sou urologista, vou lá, vou ver via aérea, cara. Né? O B é o quê? Respiração. Então, por exemplo, se eu chegar lá para falar com o cara, ele me responder, feito, via aérea livre. Agora, se ele não me responder, se tiver um bom, alguma coisa, pode ter algo obstrutivo na via aérea. Gente, é rápido isso, 5 minutos você faz.
B, respiração, um estetozinho, papo de dois lados. O cara foi pisoteado, o que eu vou ter que descartar aí? O que mais mata, teoricamente, no B? Eu vou falar que isso aqui é intensivo. Foi lá, opa, tá abolido, uma agulha, quinto espaço intercostal, drenei, perfeito. Depois que eu dreno, eu tenho que fazer o quê? Fiz a punção. Depois eu tenho que drenar. Não entendi. Isso, depois eu faço a drenagem celular. Então, funcionei, esvaziei, tirei do hipertensivo lá, nem tem que fazer raio-x, tá? É impressionante. Você escuta assim, velho? Cara, será? Aí tu vai do outro lado. Vai do outro lado. Cadê o barulho aqui, velho? Aí tu começa a ver, às vezes o cara já tá em potência, já, tá? É rápido, isso é rápido. Então, drenei, acabou, tá? No C, gente, circulação, tá? E no C também entra o que, gente? Abdômen, tá? O abdômen. Cara, isso é importantíssimo. O abdômen, como é que tá esse abdômen? Plano, flácido, dolor, distendido, não está distendido, tem hematoma, equimose, tem uma área de uma ferida, tem um corte, tudo que você tiver lá você vai ter que descrever, tá? O D é o que, gente? Consciência, perfeito, tá? Eu posso, se eu não resolver um, eu não posso passar para a próxima letra, tem que sempre resolver, tá? E o último, o E é exposição, perfeito, tá? Fiz isso, vou para o meu exame físico mais minucioso, né? Aí, teoricamente, quando eu chego no hospital, já está tudo feito, tá? Eu fico de sobreaviso, eu não fico lá presencial. Então, por exemplo, quem atende primeiro é o cirurgião geral. Então, o cirurgião geral faz seu primeiro atendimento e tal. Se ele ver que tem parte urológica, aí sim, eles me acionam, ok? E aí, gente, no exame físico desse paciente, uma equimose em topografia de flanco à esquerda, tá? Intensa, uma equimose intensa. O cara foi pisoteado e do lado esquerdo, tá? Tudo com sangue. E esse é o exame físico: abdômen doloroso, flácido, indolor à palpação superficial e com dor à palpação profunda na topografia de flanco do lado esquerdo, sem sinais de irritação peritoneal. Quais exames vocês vão solicitar para esse paciente? O paciente primeiro está estável, pressão 12 por 8. O que acontece muitas vezes aqui? Se ele tiver com dor, a pressão sobe. Se ele tiver com dor, a frequência sobe. Tá? Primeiro exame que eu vou fazer, eu falo assim, vamos falar em exame de imagem. Ele está estável. Ultrassom. Ultrassom normal. Feche. Por que eu vou fazer um feche? O objetivo do ultrassom é ver o quê? Se ele tem pedra nos rins, se ele tem colelitismo. Eu quero ver o quê? Líquido. Eu tenho que ver se tem sangue lá dentro. Mas doutor, a pressão está 12 por 8, por que eu vou fazer? Por que eu vou fazer exame dele? 12 por 8. Mas ele está estável ainda. Lembra que para começar a repercutir tem que ter uma máxima, uma perda de 20% do sangue? E aí falo para vocês, feche. Perfeito. O feche vamos ver se tem sangue. E aí eu posso pedir algum exame de sangue para esse paciente? Se eu pedir um hemograma, o hemograma pode vir alterado? Tá? Vocês são médicos. Posso pedir hemograma? Posso pedir função renal? Bom, isso vai entrar na minha história, né? Uma história complexa, mas às vezes eu não consigo fazer a minha história porque o paciente está lá, ele não sabe direito, está meio desorientado, não tem nenhum familiar junto, tá? Então assim, pode ser um paciente que usa anticoagulante, está lá com o clopidogrel, pega os velhinhos, eles tomam o clopidogrel, aí eles deixam bem que comprimido. Aí levanta de manhã, vai lá, passa, toma um. Aí vai embora. Aí depois ele volta e diz, será que eu tomei, velho? Pô, mas se eu não tomei, vou comer. Vai lá, toma outro, né? Aí daqui a pouco a senhorinha passa, você tomou tal remédio?
Cara, se a gente esquece, imagina eles. Então foi 3 clopidogrel. Pode sangrar? Pode. Tá? Então, o hemograma, gente, ele é bom. Porém, ele não vai trazer resultados ali na hora. Por quê? Porque o hemograma, se eu pedir, ele vai vir lá 13 de hemoglobina. Isso vai me dar um falso. Tá? Por quê? Para repercutir no exame de sangue, eu tenho que ter uma perda de mais de 20% de massa, tá? Sanguínea. Então, se ele não tiver, vai vir normal. Mas vai ser o quê? Parâmetros para me seriar esse exame. Tá? E aí, gente, olha lá que legal. Vamos diminuir aqui. Consegue ver aqui que tem uma equimose enorme. Esse é o exame físico. Olha o tamanho. E dá para ver até aqui a pata, né? Dá até para ver a pata. Tá vendo aqui? Esse cara ainda não tinha feito xixi. Não tinha feito xixi. Tá? Na hora do bombeiro. Mas ele pediu para fazer. E quando ele fez xixi, o que aconteceu? Hematúria macroscópica. Então, se eu tenho a história dele, fala-se a favor, né, de uma lesão, região de cocôndrio esquerdo, uma pisoteada. Pô, uma vaca é pesado, amigo. E olha lá o que fez. Né? Mas, doutor, ele fez xixi com sangue. Gente, o que nós temos que fazer quando tem um xixi com sangue? Mas o EAS já vai me mostrar sangue. Né? Tá vendo que isso é legal? Você tem que pensar no que você vai pedir para que você tenha a resposta. Já vai ver sangue. Né? Às vezes os internos vão lá e parece que está marcando igual telecena. Tem um negócio lá que tem lá hemograma, ureia, creatinina, TGO, TGP, sódio, potássio. Aí tem até sorologias. Aí ele vai lá e eu pedi tudo já, completo. Até glicemia de jejum. Mas você pediu glicemia de jejum na urgência? Vai me adiantar? Tá? E olha lá, gente. Fiz o FAST positivo. Ultrassom positivo. Temos líquido na cavidade. E padrão ouro. Tomografia de abdômen superior e inferior com contraste. Com contraste, gente. Trauma, é por isso que eu coloco bem grande aqui, ó. Com contraste. Tá? Essa é a pergunta. Doutor, mas o senhor vai fazer contraste? E se ele tiver insuficiência renal? A vida é prioridade. A vida é prioridade. Qual que é o meu maior medo? É sangramento. Mas o contraste não dá para uma coisa. Entendi. O contraste não fica igual. Não. Ninguém. O que eu quero saber? Eu quero saber se tem lesão de órgãos abdominal. É um trauma abdominal fechado. O contraste vai fazer o quê? Se tiver extravasamento de sangue, eu vou ver o contraste. O contraste vai brilhar e vai me mostrar se a artéria está sangrando ou não, ou se a veia está sangrando. Lembra das fases da tomografia com contraste? A primeira fase é sem contraste. A segunda fase é a fase arterial. A terceira fase é a fase, não é escritora, é a fase venosa. Tá? E a última fase é a fase escritora. E para nós urologistas é a fase mais primordial. Tá? Porque é quando capta, o contraste e joga fora. Tá bom? Então assim, para mim sempre fase escritora em 15 minutos. O trauma, gente, sempre com contraste. O paciente tem que estar estável para fazer a tomografia. Tá? Então eu falei para vocês, 12/8, FAST positivo. Vou fazer a tomografia. Tomografia no trauma sempre com contraste. Doutor, mas ele dialisa. A vida em primeiro lugar. Tá? Não tem aquela história da gestante e o filho? Se for um trauma, quem você salva? A mãe ou o filho? A mãe. Por quê? Porque ela pode gerir outro filho. Até meio frio isso, né? Tá? Mas se você mantém a mãe, teoricamente você mantém o bebê. Tá? E aí, gente, os laboratórios. Se tem um trauma desse, intenso, eu vou pedir.
hemoglobina e hematócrito de função renal. Mas, doutor, a hemoglobina pode estar normal, sim. Mas eu já tenho parâmetro de entrada. Tá? E olha lá, gente, a tomografia de abdômen superior e inferior com contraste e fase setora. O que vocês estão vendo aí? Cadê os meus radiologistas? Eu facilitei ainda, eu trouxe em 3D para vocês. Faltou no Meté. Boa. Já começamos bem. Tá, falamos bem. Olha lá, gente, vou mostrar aqui no fundo. Ó, estou dando vez. Então, olha só. Olhando essa imagem, nós temos fratura de costela. Temos 3 fraturas de costela. Opa! Foi um forte impacto. Se eu tenho fratura de costela, significa que o rim no polo superior está protegido. Mas se eu tenho fratura, imaginar porrada, pode ter me acometido. Eu falo que foi um alto impacto. E aqui, gente, olha, nós vamos para o rim normal. Então, lembra que foi do lado esquerdo? Do lado direito, nós temos o rim aqui, tá? Claro, essa é 3D, eu fui lá no computador, né? Então, nós temos o que? A fase excretora. Vocês conseguem ver que o ureter do lado direito, ele cora direitinho, olha lá, vai até a bexiga. Então, teoricamente, eu não tenho trauma renal do lado direito, meu contraste não está vasa e minha bexiga também não. Então, eu posso falar que do lado direito está tudo bem, certo? Agora aqui do lado esquerdo, olha só, a artéria manda sangue, cora, vai para as segmentares superiores, mas aqui, gente, o que é isso aqui? Isso aqui é extravasamento de contraste. Eu não consigo ver o meu polo inferior. Eu não consigo ver meu polo inferior. Então eu falo, diante já dessa imagem, eu tenho trauma renal grave. Trauma renal grave, porque tanto aqui o contraste arterial como a fase excretora está excretando, certo? E olha só como estava esse rim. Assim. Então, a porrada seccionou o polo inferior do meu rim esquerdo. Isso nós chamamos que é um trauma renal grau 5. E isso, em 2018, essa classificação veio pela Associação Americana dos Traumas Renais. Tá? Foi em 2018 que ela foi instituída. Então, está vendo como é importante o exame e o diagnóstico rápido? Então, nós temos um trauma renal. Você tem muito bem nítido a imagem, tá? E aqui nós temos, quando eu entrei, gente, o paciente, quando eu pedi a hemoglobina, ele já tinha 7 de hemoglobina. Está estável ou instável? Instável. Só que o paciente é novo, então ele demora um pouco para ele começar a repercutir. Lembrar muito de quem? Os pacientes que são beta-bloqueados. Eles não fazem alteração de frequência cardíaca. Tá? E assim, eles evoluem rápido. Então esse paciente ali, quando fez a tomografia, depois que ele voltou para a sala de emergência, o cirurgião já me ligou desesperado, falou, ó, a pressão está caindo. E aí quando ele me mostrou a hemoglobina já era de 7. Tá? O que eu fiz? Eu já coloquei ele na sala direto? Não. Eu tive que transfundir ele, porque o rim ele não é abdominal, ele é retroperitoneal. Então, quando eu descomprimisse para acessar o rim, né, essa descompressão ia fazer o quê? Um aumento maior do sangramento. Então, se ele já tinha 7, se eu abro, porque por mais que esteja sangrando, ali ainda está comprimindo. Tá bom? Então, tá vendo que caso maravilhoso? Tá? Então, esse é um trauma renal. Isso, às vezes os internos estão lá na frente, boiando. Estão lá olhando para o tempo, vendo a hora de sair, né, com a caderneta na mão já para entregar para sair. Gente, lá no Hospital João Paulo é uma escola, tá?
que toda hora chega um caso para você estudar e você aprender muito. Então, por que eu trago esse caso clínico? Porque eu tenho certeza que vocês vão dar atenção nisso. Não só eu falando, como vocês vendo as imagens. Ok? Entenderam isso aqui? Trauma renal? Então, nós vamos falar do trauma renal agora, gente. Que é a sexta causa. Oi. Aquela imagem lá, esse caso, quando está aparecendo o ureter, também ele foi seccionado na barriga? E foi, o ureter está aqui. Ali na imagem. Ele foi seccionado. Ele foi ali a porrada. Se tivesse sido rompido, teria como salvar essa parte do Teria. O que eu poderia, boa pergunta. O que eu poderia ter feito aqui era uma nefrectomia parcial. Eu poderia ter salvo o polo superior, tá? Só que eu estava diante de decisão. O paciente estava instável e eu não poderia mais perder uma gota de sangue dele. Então, se eu fizesse uma parcial, ele ainda ia ficar minando sangue. E aí, o que aconteceria? Se ele fizesse mais uma hipotenção ali, ele estava no borderline. Ele poderia fazer uma parada cardiorrespiratória e aí fazer hipóxia. Então, para salvar a vida dele, eu tirei o rim. Quando eu vi que estava partido, na hora que eu descomprimi, era sangue, filho, era sangue. Aí o que eu fiz? Eu fui direto eu já deixo tudo pronto. Deixo caixa de laparotomia, de nefrectomia pronta, deixo todas as satins que o vascular usa. Então, na hora que eu descomprimo, assim começa a sangrar mais ainda. Então, eu vou com a minha mão aqui em cima, tento palpar a aorta, tá? Porque do lado esquerdo é a aorta. Tento palpar a aorta, na hora que eu faço a palpação da aorta, eu já vou ali meio que para cima do rim e coloco essa tinta, sem ver absolutamente quase nada. Tá? Por quê? Porque ali, gente, porque aqui não dá para ver porque não funciona a imagem, mas está cheio de sangue, já tem coágulos, tá? A porrada destruiu o lado esquerdo, só te rompeu a aorta ali e acaba. Mas a pisada foi certeira em cima do rim, né? Do lado esquerdo. Entendeu? Outra coisa, doutor, qual que é o acesso? O acesso é laparotomia, é trauma. É laparotomia. Eu vou lá atrás do rim? Vou. Mas eu preciso também fazer o quê? Um inventário. Então, o que eu faço para eletiva? Eletiva. Quando eu tenho que tirar o rim esquerdo, eu tenho duas possibilidades de acesso. Eu faço lobotomia, eu faço subcostal. Tá? A coxa estendida. Tá bom? 2 dedos. Por que, doutor? Porque, assim, quando eu vou avaliar a tomografia, eu avalio primeiro os vasos. Então, por isso que eu gosto da fase arterial, principalmente arterial, para mim saber o quê? Se tem uma artéria, se tem 2 artérias, a topografia do rim, se está virado, se não. Então, eu tenho o quê? Como planejar um acesso para me saber se eu preciso abrir subcostal para chegar direto em cima do hilo, tá? Ou eu posso fazer dorsotomia, ok? Quando é eletivo, as minhas piores cirurgias não é câncer. Minhas piores cirurgias são aquelas pelas nefrites e repetições. Pacientes que fazem infecção, e começam o quê? Começa a fazer uma alteração do tecido, então fica tudo friável, fica tudo duro, fica tudo difícil, que às vezes nem por vídeo eu consigo fazer, tá? Mas a sua pergunta foi boa. Se não tivesse rompido tudo, se o ureter tivesse mantido e não tivesse lesão de vaso, eu poderia sim com certeza fazer uma nefrectomia parcial, tá? Que a gente chama de cirurgia poupadora de néfros, ok? Então, gente, no trauma renal, olha lá, é a 6ª causa de morte no mundo e 10% de todas as mortes, olha só. E aí, no trauma urogenital, mais comum, de 1 a 5% de todos os traumas, olha só, trauma renal é importante. E aí, é mais comum em quem? Olha só, os homens jovens, são os homens que são mais pilotos de motocross, os que andam de cavalo, né? Os que ainda não casaram, os que não casaram são os mais aventureiros, né? Tá? Trauma contuso é o mais comum, é aquele que a gente não vê, né? E pode ser penetrante, já estão associados já a essa terminologia, FAB e PAF.
FAB eu só conheço da Força Aérea. Força Aérea Brasileira. Não, gente. A gente fala FAB, é o que? Ferimento por arma branca. Tá? E PAF, perfuração por arma de fogo. Ok? Tá vendo, velho? A tecnologia das unidades? O pessoal fala, né? O pessoal fala, doutor, é muito bom trabalhar com história. Senão, no meio de conta. Bom, gente, e no trauma renal diagnóstico? História, tá? História como o paciente, o que aconteceu. Geralmente, chama atenção para desaceleração. O paciente está no carro, sabe aquela desaceleração? Isso pode gerar um trauma, batida do abdômen do volante, tá? Trauma penetrante, gente, eu abro um parênteses para esse trauma penetrante porque, assim, isso aqui, às vezes, a gente olha o ferimento penetrante do paciente e às vezes você não acredita que pegou rim. Às vezes o cara fala assim, tomei uma facada nas costas. Eu fui avaliar agora, sábado, um paciente com uma facada nas costas. Aí o médico lá olhou e falou, cara, uma porcaria de uma incisãozinha assim, ó. Sabe aquelas... Só que a gente não sabe qual é o tamanho dessa faca, né? Às vezes vai quebrar uma peixeira, a faca entrou aqui, a pontinha dela, né, bateu aqui e voltou e saiu. A gente não sabe. E aí a faca não tinha um trajeto de rim, tinha um trajeto por meio. Quando tomografou, tinha lá um sangramento renal, tá? Uma perfuração. Contusão direta em região lombar, tá? Isso aqui, gente, essa contusão direta em região lombar, uma criança andando de skate, caiu, disse que caiu no meio-fio. Aí fui chamado para avaliar uma criança, porque o FAST, né, deu positivo. Aí fui ver a criança andando assim, normal, lá no pronto-socorro, andando. Aí eu, como foi seu trauma? Eu estava andando de skate e caí. Aí tomografei. Quando eu tomografei, cara, era um trauma renal grau 3, bicho, eu não acreditava, porque não tinha um hematoma, não tinha nada que justificasse o sangramento. E foi para lá por quê? Porque tinha hematura, tá? Hematura microscópica, não era nem macro, tá? Vocês sabem quando a gente classifica hematura microscópica? É acima de 4 hemácias por campo, tá? Só se atentar nas mulheres quando estão no período menstrual, que daí pode confundir. Bom, e é importante questionar o quê? Anormalidades, como pedra nos rins, estenose de Jupe. Sabe o que é estenose de Jupe? É um fechamento, tá, do rim no ureter. Então, na hora que sai a urina, lá em cima, na Jupe, pode ter um fechamento, pode ser o paciente pode nascer já com esse problema, ou pode ser com uma compressão de órgãos ou vasos adjacentes. Hidronefrose. Às vezes o paciente tem um viscoso, já tem uma hidronefrose grande, e às vezes qualquer impacto, ele já está tão grande, qualquer impacto pode fazer ele romper. Tá bom? Então, olha só, chama atenção para a hematúria. Não apresenta correlação com a gravidade do trauma. Não significa que o paciente tem um sangramento que ele está grave. Ok? Então, não se assustem perante a um sangramento. Vocês não vão olhar o sangue lá e dizer assim, meu Deus, está grave. Quando é equimose, não é obrigatório ter dar o trauma. Se tiver equimose na topografia renal, tem que avaliar. Não, mas macroscopicamente. Macroscopicamente, às vezes ele tem um trauma renal, mas é um trauma renal grau 2 que não tem hematura. Ele ser um grau 1 ou 2, com o tempo, passado o tempo. Demorou muito para chegar no pronto-socorro. É obrigado a ter, não? Tem o quê? Sangramento? A equimose, por exemplo, assim, tem que ter uma ideia. Não é obrigatório, não é obrigatório. A equimose, claro, nos auxilia para a gente saber onde apontar a bocada, mas não, por exemplo, não é porque não tem equimose que não vai ter trauma. Entendeu? A desaceleração, não tem equimose. Não é igual, teoricamente, o pâncreas, né? Que é o sinal de Puri e de Brayton. O exame físico, Dorinfan, equimoses, fratura de costela, gente. Lembrar que quando tem fratura de costelas, pode ter ali um trauma renal, tá? Foi um forte impacto, teve um mecanismo de trauma importante. Distensão abdominal, tá? Massa palpável. Às vezes, principalmente nas crianças, é mais palpável. As crianças são mais fáceis
mais fácil da gente palpar, tá bom? E na sua avaliação, você já viu já o que eu tenho que fazer? O paciente está hemodinamicamente bem ou não? Isso é o que vai definir. E eu vou auxiliar o que, gente? Hematócrito, EAS e creatinina. Aqui, gente, o EAS ele serve para um tempo maior. Só que esse EAS não vai ser muito fidedigno, por quê? Porque vai vir sangue. E aí eu abro um parênteses, geralmente os pacientes que têm trauma renal eu deixo sondado. Tá? Para quê? Para quantificar a diurese e eu ver o aspecto se está tendo melhora ou não do padrão de hematúria. Tá? Quando eu falo hematúria, o que mais me preocupa é porque às vezes pode juntar o quê? Coágulos na bexiga. E esses coágulos na bexiga, às vezes pode fazer um tamponamento vesical. Ele pode parar de fazer xixi e entrar em insuficiência renal. Tá? Então eu deixo a sonda para fazer uma boa drenagem. Ok? Bom, e os exames de imagem, nós falamos sobre o flash, tá? E o padrão ouro do trauma, gente. Tomografia de abdômen superior e inferior com contraste venoso. Se me colocarem na prova, tomografia, 0. Doutor, mas eu coloquei o nome certo. Sim, mas a tomografia é da onde? Nós temos que dar nome do que a gente quer pedir. Tá? Tomografia da cabeça, tomografia da barriga, tomografia do pé. Tá? Bom, e aí nós temos as 3 fases: arterial, a nefrográfica, tá? Que é teoricamente a parte venosa, e a fase tardia, no mínimo 5 minutos depois da venosa. Ok? Indicação de tomografia, gente. Olha só que espetáculo. Ainda dou mastigado para vocês quais as indicações de tomografia. Hematúria macroscópica, hematúria microscópica com PAS. O que é PAS? Pressão arterial sistólica menor que 90 milímetros de mercúrio. Mecanismo do trauma, lesão penetrante, sinais sugerindo trauma. Tá? E nas crianças, qualquer grau de hematúria eu tenho que tomografar. Certo? Minha sensibilidade aumenta demais. Então, na ultrassom, eu tenho uma sensibilidade, vamos dizer, na ultrassom de 70%. Na tomografia, eu subo para 98%. Olha só que espetáculo. Tá? A sensibilidade e a especificidade é muito maior. Na tomografia, qualquer grau de hematúria nas crianças, por que só nas crianças? Não, por causa do trauma. A criança faz xixi, às vezes não dá para você, vamos dizer, ela não reclama de dor, né? Ela não é um paciente confiável, não dá para você brincar. E o problema é que as crianças, elas não têm uma estabilidade, mas quando ela descompensa é abrupto, entendeu? Então assim, pode ter um trauma renal, né? Não é normal as crianças terem hematúria microscópica. Então se tiver uma história de trauma, é indicativo de tomografia, tá bom? Não é igual o adulto, né, que fala, não, tô sentindo uma dor aqui, entendeu? Cara, desconfiou, meu amigo, não precisa, desconfiou, melhor pecar pelo excesso, a gente fala assim, tá bom? Criança não dá pra brincar. Se o cara vai fazer um flash na ultrassom, não consegui ver, tem uma dúvida, esquece, tá? A gente tem uma particularidade aqui, que quem faz a ultrassom são os médicos que ficam de sobreaviso. Isso é errado. O médico que faz a ultrassom é o médico que fica na porta. Ele tem que estar ali para audiência e emergência. Tá? Quando eu estava lá na cirurgia geral, eu fui lá, fiz um curso de ultrassom. Eu fiz uma pós-graduação, mas eu fiz um curso para me laudar os meus pacientes e salvar os que chegaram. Então, principalmente estável. Então, às vezes o paciente chega lá, um trauma hepático, eu fazia ultrassom, via líquido, sai. Tá bom? E olha lá, gente, apresento a vocês que imagem linda, maravilhosa, sobre o trauma renal. Então, pela classificação americana, 2018, olha só, nós temos o trauma renal grau 1, grau 2, grau 3, grau 4 e grau 5. Tá? Grau 1, gente, olha lá, uma contusão, um hematoma subcapsular contínuo. Olha que lindo. Olha lá, um hematomazinho subcapsular, sem lesão de
córtex, tá? Grau 2 é uma laceração cortical, já tem laceração, menos de 1 centímetro, com hematoma perirenal. Conseguem ver aqui, ó, está muito bem explicado esse slide, tá? Grau 3, uma laceração com mais de 1 centímetro, olha lá, gente, tenho mais de 1 centímetro sem atingir o sistema coletor, ou qualquer lesão na presença de lesão vascular ou renal, ou um sangramento contínuo na gerota, tá? O problema aqui, gente, é porque quando a gente está na audiência de emergência, principalmente aqui no serviço do João Paulo, nós não temos radiologistas prontos para tomar decisões com a gente. Então, nós mesmos, os urologistas, nós nos baseamos conforme nós classificamos, às vezes não dá uma classificação exata, às vezes eu classifico 3 para 4, entendeu? Até para respaldo. Mas eu não tenho radiologista pronto para falar assim, não é lesão grau 5, é lesão grau 3. Então, assim, às vezes a gente dá uma classificação de para mais, quando o vejo está mais grave, quando eu consigo ver a lesão, ou para menos. Depende muito de quem faz o contraste também. Tá? Grau 4, já é uma laceração da cortical atingindo aqui, gente, já pega sistema coletor. Tá? Grau 3 não extravasa. Grau 4 já é extravasa. Tá? Lesão vascular de veia renal, segmentar ou lesão arterial. Tá? Sangramento ativo, além da gerota. Ou infarto renal devido à trombose vascular, sem sangramento ativo. Então, ó, grau 4, gente, olha lá, sangramento, já tem extravasamento de contraste na fase excretora, tá? A nossa outra lesão era grau 5, porque além de ter extravasamento, era mais de 1 centímetro e também tinha lesão segmentares, tá? Então, olha só, a avulsão do hilo renal, quando eu vi a imagem, né, que era a imagem da tomografia, eu vi que já estava avulsionado lá, você viu que já não passava mais nada para baixo. Então, ou seja, se não passa mais nada para baixo, tem extravasamento, tem lesão arterial. E também tinha lesão de vasos, de sistema coletor, tá bom? Então, avulsão do hilo renal, múltiplas fragmentações renais ou rim desvascularizado, com sangramento ativo. Então, como o contraste não chegou no polo inferior, eu falei, a artéria foi pro pau. Se eu não tiver, ele vai morrer. Tá? Então, são decisões rápidas que nós temos que tomar, tá bom? E o coração bate mais forte, a gente fica ansioso, que nem uma cirurgia igual a outra, e a gente quer o quê? Tirar esse rim e salvar o paciente, tá? Falo para vocês que é uma das áreas assim que eu não saí ainda da urgência e emergência, porque é o que me motiva. Nenhuma cirurgia igual a outra. Mas no trauma, o mecanismo do trauma, você estudar, você ver essa arquitetura, ver a tomografia, ver o planejamento de abordagem cirúrgica, isso é o que tira muito gratificante isso para a gente continuar seguindo lá. Então, gente, tratamento desconservador. Onde é que eu vou indicar? Todo trauma renal eu vou abrir? Não. Todas as lesões grau 1 e grau 2, contusas ou penetrantes, a maioria das lesões grau 3, conservador. Conservador. Hoje a gente evoluiu muito. Antigamente a gente abria tudo. Agora não, nós temos exame de imagem disponível. E outra coisa, se eu for tratar como conservador, eu tenho que ter o quê? No serviço? Um cirurgião pronto para abordar o paciente caso tenha necessidade. Eu não posso, por exemplo, vou deixar o cara na UTI, mas eu vou transferir lá para a AME, que não tem cirurgião, não tem centro cirúrgico. Eu posso fazer isso? Não, vou deixar o paciente na instituição, tá? Por que eu falo isso? Porque a galera gosta de mandar o pessoal embora de lá. Tá? Então eu coloco bem grande. Não transferir o paciente com necessidade de permanecer na instituição onde tenha cirurgião 24 horas pronto e disponível para a cirurgia se necessário. Tá? Lesões contusas, grau 4 e 5, podem ser inicialmente mantidas em tratamento conservador. E falo para você que o que vai ser mandatório vai ser o quê? Instabilidade hemodinâmica, tá? Coloquei até de vermelho aqui, tá bom? Seriar exames, eu preciso deixar esse paciente o quê? Monitorizado. Então, eu peço vaga de UTI, às vezes não tenho, eu deixo o paciente na sala de emergência monitorizado. Ele precisa ser monitorizado. Se tiver uma queda da sua frequência cardíaca, se ele começar a fazer proteção, nós temos que fazer uma reavaliação prontamente, ok? E
Principalmente isso aqui, restrição ao leito. Eu não posso deixar esse cara o quê? Andando por aí. Ele não pode. Imagina, ele está andando lá, vai cair. Pum, né? Faz uma contenção. A gente mesmo quando levanta rápido pode cair. Imagina o cara que está sangrando ali, tá bom? Então, eu deixo ele soldado e quando o paciente é usuário de drogas, eu ainda deixo ele contido no leito. Tá? O paciente com trauma renal de sábado, ele era usuário de crack. Ele estava doidão, estava alucinado. Então eu pedi para contenção do leito, de forma rápida. Porque imagina, se ele é usuário, aí passando efeito, ele vai entrar em abstinência, ele vai fugir. Tá? Ok? E quais as indicações de abordagem cirúrgica do trauma? Instabilidade hemodinâmica, hematoma perirenal pulsátil e expansão. Doutor, como é que eu vou saber se esse hematoma perirenal pulsátil e expansão? Olha só, quando eu tenho um trauma abdominal fechado, qual que é o órgão primeiro que mais sangra, que mais é lesionado? O baço. Então, o meu cirurgião geral, às vezes ele não viu um trauma renal. Às vezes ele focou no ultrassom FAST e viu que o baço estava sangrando. E aí ele entrou para fazer o quê? Uma laparotomia, porque teoricamente a justificativa do sangramento é o baço. E quando ele entrou lá, ele viu em zona 2 que existe o quê? Um sangramento. Ele viu que é reto peritoneal, ele não acessou o reto peritônio, mas ele viu o quê? Que na zona 2 tem uma lesão vascular e está com sangue. E aí sim nós temos que fazer cirurgia. Então ele me liga, eu deixo meu celular na cabeceira da cama, todas as quintas quando eu estou de plantão, e assim, prontamente tudo pronto. Já deixo o carro de ré já para sair, né, porque eu tenho que chegar, teoricamente, em menos ali de 30 minutos. Tá bom? Geralmente eles me ligam dentro do centro cirúrgico, estou com trauma renal aqui, está pulsátil, preciso de um auxílio aqui. Aí eu falo, não entra no reto peritônio enquanto eu não chegar. Quarto para lá, aí a gente abre junto, tá bom? E às vezes eu vou até na tomografia antes, porque às vezes ele não deu ênfase na tomografia e não viu a parte renal. Às vezes antes de entrar no centro cirúrgico eu vou lá fazer o planejamento. Bom, lesão grau 5 com comprometimento vascular, lesão grau 5 penetrante, tá? Exploração cirúrgica de lesões associadas, ok? Então, essas são as principais indicações. E o segmento, gente? Como é que a gente faz o segmento? Olha que legal, depois que eu vi que é um trauma renal grau 1, grau 2, grau 3, é um trauma renal tranquilo, dá pra gente segurar, eu faço ali de 3 a 5 dias uma nova tomografia, tá? A primeira, geralmente eu faço 72 horas, aos 3 dias, tá bom? Isso é um protocolo, tá bom? Em lesões penetrantes de alto grau, ou em caso de febre, piora na dor no flanco ou queda do hematólogo. Lembrar, gente, que o sangue foi feito para ficar onde? Nos vasos. Então, se eu tenho um trauma renal, o que pode acontecer com esse vaso? Ou com esse hematoma? Pode infectar. Aí é uma outra história. Tá? Aí entra nas infecções renais. Tá bom? Professor, eu preciso ter todas as indicações. Qualquer um, tá? Não é que tu vai precisar ter todos, não. Vamos alterar a indicação. Beleza? Segmento? Então tá, gente. O segmento, deixa eu falar para vocês. Isso aqui é quando que nós vamos dar o segmento ali, a partir de que passo. Então não é porque eu fiz uma tomografia no início, nessa tomografia eu fui lá e tratei como conservador. Eu tratei como conservador, eu preciso dar segmento, eu preciso acompanhar essa evolução. Então, trauma renal grau 3. Quando que eu vou repetir a tomografia? Eu vou ter que usar contraste. Então, a partir do terceiro dia, 72 horas após, eu faço uma nova tomografia com contraste. Tá? Ok? E a primeira pergunta é essa: doutor, como é que o senhor faz a tomografia 72 horas? É claro, o paciente está começando a estabilizar, repete mais cedo. Né? Isso não tem problema. E é com contraste? Com contraste.
contraste. Por que não dá para ser sem contraste? Porque eu não consigo visualizar nada, só vou ver aquele hematoma, não vai trazer informações importantes. Tá bom? Ok? Então, gente, eu vou terminar o primeiro trauma, tá? Eu vou dar seguimento nos outros traumas na próxima aula, tá? Eu ia fazer mais a parte da apresentação, eu já nem ia dar aula para vocês. Só que eu comecei a apresentação assim. Só vou mostrar um caso agora dessa última semana que eu tive, um caso bem interessante. Gosto de coisa. Aí vai descer a No superior e inferior, tá? Por quê? Porque eu preciso ver até embaixo. Entendeu? Vou compartilhar com vocês essa semana passada, quinta-feira. Quinta-feira fui chamado à urgência de emergência por um paciente. Eu sempre gosto de publicar alguma coisinha nas redes sociais para os alunos. Fui chamado da urgência de emergência por conta de um paciente que ficou 22 dias internado na UTI de Ariquemes. 22 dias internado, fazendo meropenem e tratando uma infecção renal, no qual o antibiótico estabilizou, segurou. Quando ele saiu da UTI, foi para a enfermaria, quando suspenderam os antibióticos, ele teve o quê? Uma sepse de foco urinário, tá? E aí me ligaram para regular o caso. E aí a primeira coisa que eu perguntei foi: o paciente com 22 dias internado, eu preciso dos exames de imagem atualizado e preciso dos exames de sangue e como que ele está. E mandaram uma tomografia, do qual esse paciente não tinha o rim do lado direito, era uma exclusão renal. Não sei qual foi o motivo que levou a ele perder esse rim. Só que muita gente perde o rim e não sabe, porque não faz os seus exames periódicos. E só vai ao médico quando o bicho está pegando, principalmente nós homens. As mulheres não. Né? O fio de cabelo que está diferente vai avaliar. Alguma coisa ali que nós homens não. Nós deixamos para a última hora. E eu não sabia qual era a causa de ter levado essa exclusão renal do lado direito. Eu não sabia qual era a causa. Mas quando eu vi o rim ser um foco, uma sepse de foco abdominal, no qual não tinha nenhum outro acesso, eu falei: pode trazer que eu vou operar esse cara. Ele chegou na quinta-feira, meio-dia, de Ariquemes, e aí eu olhei para a esposa dele. Quando eu fui palpar o abdômen dele, do lado direito já era irritável, tinha uma irritação. 24 mil de leucócitos, ele andava tranquilo, comunicava, estava estável, mas ele já tinha uma frequência de 120 em repouso, deitado. Deitado, uma frequência de 120. E taquicárdico e um pouquinho hipotenso. Uma anemia, 9 de hemoglobina, uma função renal boa, porque o rim do lado esquerdo estava suprindo as necessidades. Então não é porque o paciente está com o rim ferrado, o outro já estava funcionando faz tempo, né? E isso fez uma infecção grave nele. Então, quando eu levei ele para o centro cirúrgico, tirei o rim dele do lado direito. Esse era o rim do lado direito, tá? Esse era o rim dele do lado direito. Doutor, qual foi a incisão que o senhor fez? Eu fiz subcostal. Tá? Eu gosto muito de fazer subcostal porque eu amplio ela aqui. Eu sou você da visita, só que eu não posso ser ampliada, eu consigo chegar até aqui. E aí eu quis fazer essa incisão porque às vezes eu consigo fazer extraperitoneal. Eu não entro dentro da cavidade para tirar o rim. Às vezes eu consigo rebater o peritônio, tá? Mas nesse caso eu não consegui. E quando eu tirei o rim, eu consegui tirar o rim por inteiro, sem fazer nenhuma perfuração dele, que era o que eu queria. Deixa eu ver aqui. Isso aqui é um bocado. Deixa eu ver eu achei. Então, quando eu consegui tirar esse rim, foi muito bom. Então, quando eu tirei o rim, olha só, gente, o rim estava assim. Era um rim excluso, não tinha mais parênquima. Eu
tinha mais parede. Estava desse jeito. Esse é o rim do lado direito, tá? Eu tive dificuldade, não é um rim do tamanho normal, não. Ele está muito aumentado de tamanho, geralmente um rim de 11 centímetros, às vezes tinha 22. E era um rim que ele subiu e ele aderiu à cava fica do lado dele, tá? Eu fiz essa cirurgia com R1 da cirurgia geral. Eu não tinha outro médico para me auxiliar teoricamente, né? Eu não gosto de chamar os residentes lá do hospital de base e vai para lá, porque eles são meio estrela, tem que chamar, blá. Então, assim, quem quiser, quem fica sabendo, já parte para lá. Tá? E quando eu abri esse rim, gente, deixa eu ver se eu quando eu abri esse rim, eu vou mostrar a primeira imagem aqui, porque eu não mandei o vídeo, eu acho. Não, eu chamei essa passada. Mas quando eu mandei, estava assim. Olha só. Drenou mais de 1 litro de pus nesse rim. E eu vou mandar a imagem aqui para vocês observarem. Então isso aí foi o caso que eu peguei quinta-feira passada. E chega lá no João Paulo, assim, esse aí é pus, aqui é o rim aberto, tá? Ele fica com um sinal de pata de onça, eles falam pata de cabelo, sei lá, mas não está solto. Mas essa imagem aqui é o rim, tá? Cheio de pus dentro, o qual não tinha mais parênquima renal. Quando eu abri, gente, estava assim. Olha lá, que lindo. Então, graças a Deus, pus. Parece muito. Para vocês terem ideia da gratificação que foi. Antibiótico vai funcionar aí? Graças a Deus eu tirei o rim sem romper, porque ele fica friável, ele fica fácil de romper. Então, é isso que me motiva a ficar na urgência e emergência. Professor, mas isso aí é visto na TC? Na verdade, o pus só vai ser visto com o laudo se ele calcular a densidade. Aí o critério que foi usado para a cirurgia foi o exame laboratorial. A infecção e a sepse. Entendeu? Era um rim excluso. Não tinha outro fator que justificava. E o EAS vinha contaminado. Então não tinha outro fator que justificava. Então assim, enquanto ele estava fazendo meropenia, ele segurou a infecção, tirou o antibiótico, o cara furou. E aí eu falei, vou esperar mais? Vou esperar logo? Aí tem outro caso legal aqui, isso é que chega no João Paulo, tá, gente? Isso eu estou inventando lá, que são fatos reais e casos reais. Então assim, salvar o cara, a mulher dele não acreditou. Imagina, eu vou lá, um menino de 30 e poucos anos, chegar lá e falar, olha, você só opera agora. A mulher falou, não, peraí, doutor. Eu disse, não, como é que você vai operar no homem? Né? Aí até, gente, eu dou uma descontraída na hora. Ele pergunta assim, como é que está como é que está o seguro de saúde dele? Está tudo ok? Né? Aí ela fica pensando, que doutor? Não, estou perguntando para saber se está tudo bem, né? Porque ela vai perguntar, doutor, tem risco? Eu falei, tem. Se vai tirar uma unha, gente, pode infartar alguém. Imagina fazer uma cirurgia dessa. Eu nunca minto. Qual é o risco? Pode morrer, sim, com certeza. Se perfura ali, ele pode entrar em sepsis e morrer. Né? Então, a gente tem sempre que ser o mais honesto possível. Aí aqui, gente, esse foi um caso que chegou para mim um senhor de 80 anos, 71 anos, ele chegou com um câncer no pênis. Eu gostei, mas eles não vão gostar disso, né? Ó, mas esse aqui era o câncer de pênis, né? Quando eu levei ele para o centro cirúrgico, isso a clínica me chamou, falou, doutor, eu tenho um caso de pênis, eu tenho um caso de câncer de pênis. Quando eu levei ele para o centro cirúrgico, o câncer de pênis começou a andar.
Esse câncer tá assim. O câncer começou a andar, né? Se não quiser ver, forte assim. Olha lá. A mãe que eu fiz uma outra. Olha lá, gente, quando eu fui avaliá-lo, começou o câncer a sair correndo, olha lá, o câncer lá dentro. Tá? Olha lá, o câncer. Esse aqui é a única cirurgia que eu dou aquela respirada assim, E os internos entram na cirurgia, não tem doutor, mas eu quero radiologia, mas olha, tua caderneta, eu só vou carimbar tua caderneta se você entrar comigo. E aí, gente, olha só, eu tive que fazer perectomia parcial, tá? Fiz a perectomia parcial, não tinha, estava tudo atrasado. E aí, o paciente ficou bem, mas porém, tive que fazer a cirurgia para retirar, né? Olha lá como está. Eu não ia falar. Não. Era um paciente sitiante, nunca tinha ido no médico, só foi porque não conseguia fazer xixi. Então, assim, gente, a perectomia ela não serve só para câncer. Nesse caso, eu fiz uma perectomia de higiene, tá? Olha lá, eu fiz a perectomia parcial e ele fica assim. Aqui está o pênis, tá? Não tirei tudo. E aqui está o reto. Então ele vai fazer xixi por aqui. Depois de 21 dias eu tiro a solta e fica urinar por aqui. Tá vendo como a urologia não é só dedada? Continua assim. Vamos vacilar. Eu esqueci de fazer uma sobrancelha com o retorno das aulas.